Oi. Ah, que isso. Fala aí, galera do canal Fala Vitão. Queria muito primeiramente agradecer a todos vocês que compartilharam, que curtiram o nosso trabalho. E já somos 120 pessoas, mas que creio que daqui a pouco vão ser 1.000, 2.000, 3.000. Vão bater até milhões, eu até acredito nisso. Porque tudo que é aquilo que é bom, é agradável, Deus, Ele abençoa. Porque eu creio que eu estou agradando muito aos olhos de Deus, falando do amor de Deus, da palavra para você que às vezes não teve a oportunidade de escutar. O tema de hoje, nós vamos falar sobre... o tema. Deus nos abandonou? Será que Deus te abandonou? Deus, Ele colocou no meu coração para falar para você que por muitas vezes a gente passa por dificuldades, a gente passa por lutas, a gente simplesmente acha que Deus não está olhando, Deus não está vendo, será que Ele foi para longe de nós? Mas eu vejo Deus como se fosse um excelente professor, que Ele sempre entrega aquela prova ali para você, e o professor ele nunca fica falando na hora da prova. Ele quer saber como você vai se virar de frente àquela prova. A prova pode significar o quê? A adversidade, a luta, a pedra no nosso caminho que nós podemos escalar. Eu queria também chamar a Fefe para ela expressar sua opinião conosco, do canal Fala Vitão. Oi, gente, tudo bom? Pode falar a sua opinião. Sobre o assunto, né? O assunto é Deus nos abandonou. Eu tenho uma opinião selada sobre isso. Eu separei um versículo da Bíblia que fica em Isaías 49:15, que fala, o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Eu separei esse versículo porque um tempo atrás eu recebi uma revelação sobre isso e se encaixou muito na minha vida, né? E eu passei por um momento que eu achei que isso nunca ia acontecer, porque a gente vive tão bem que a gente acha que a gente não precisa de Deus, né? E aí quando a gente precisa e Ele não aparece de cara com a resposta que a gente quer, a gente acha que Ele nos abandonou, né? Então, tipo, eu passei por várias situações em que eu achei que Deus me abandonou e, tipo, a gente pode falar sobre o assunto em si mais pra frente, um assunto bem delicado, mas, tipo... Deus nunca abandona a gente. A verdade é que Ele se coloca em silêncio em alguma das situações das nossas vidas, porque no silêncio também Deus trabalha, né? Então, tipo, não é porque Deus está em silêncio que Ele nos abandonou, é porque Ele quer saber até onde a gente vai sem a ajuda dele. A gente pode até usar a Bíblia para falar sobre isso. Quando Jesus foi levado até o deserto, Ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele não foi levado porque tinha que ir para o deserto. O Espírito Santo de Deus levou ele até o deserto para ele passar por tudo aquilo que ele passou. Foi provado, mas Deus provou que os anjos estavam com ele. Assim como foi na vida de Jó também, passou por todas as dificuldades que passou. Deus estava vendo tudo, permitiu que aquilo acontecesse, porém ele sabia que Jó iria se dar bem naquela prova que ele foi colocado. Pode continuar falando. A verdade também, eu acho que a gente hoje em dia passa por muita situação porque a gente acredita muito no ser humano. A gente se limita muito a viver com o ser humano, sabe? Pela presença do ser humano. Tipo, se eu não tenho fulano na minha vida não acontece. A gente não vive sem aquela pessoa. A verdade é que a gente tem que ser totalmente dependente de Deus, não de fulanos. E quando a gente acaba depositando toda a nossa confiança em pessoas, a gente acaba se frustrando, porque pessoas erram. Nós somos seres humanos, né? Porque, tipo, a Fernanda Vita da igreja, a gente não erra. Com certeza a gente erra. O pastor, erra muito. O pastor daquela igreja não erra. O pastor erra, gente, ele é ser humano. Então, tipo, a gente deposita tudo que a gente tem, toda a nossa confiança no ser humano, e a gente acaba se frustrando. Aí, depois de se frustrar com o ser humano, a gente vai correr atrás de Deus, né? A gente acha que Deus abandonou a gente. Por quê? Porque a gente não procurou Deus. Na verdade, a gente nunca prendeu a nossa fé a Deus. A gente, às vezes, prendeu a nossa fé a coisas tanto materiais quanto pessoas. E pessoas magoam, pessoas machucam, pessoas erram. Também têm sentimentos. Como eu e a Fernanda erramos muito também. E machucamos, às vezes, pessoas. Não vamos ser hipócritas, porque às vezes a gente que é crente peca em falar muito. Mas em poucas palavras estão as nossas melhores atitudes. A gente tem que demonstrar mais. E assim que Deus age, Deus ele nunca abandonou ninguém, Ele nunca deixou ninguém. Só que a gente tem que saber escutar, saber estar com o ouvido espiritual, escutando o silêncio de Deus. Deus ele colocou uma passagem no meu coração, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que o amam. Deus,
Quando fala que Deus preparou, é porque Deus terminou de preparar. Mas você tem que continuar amando Ele. Deus, Ele quer entregar aquilo que Ele preparou de bom para você. Te dá tudo aquilo que está no coração de Deus. Não que Ele for um garçom, não que Ele é um cara que te entrega tudo aquilo que você quer. Ele entrega o que é bom para aqueles que o amam, para que você continue caminhando e amando Ele. E a outra passagem, que é de um louvor que eu gosto muito, fica lá em Abacuque, livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, que é um louvor que eu amo, que toca muito meu coração. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, me fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Quer dizer o quê? Que ainda que tudo dê errado na nossa vida, que tudo não dê certo, que o mundo esteja caindo na tua cabeça e te dê vontade de chutar o balde, se alegre no Senhor, que Deus, Ele vai te entregar a tua vitória. Deus, Ele quer que você continue caminhando. Ainda que passe 50 anos e você ainda não recebeu, Ele quer que você continue se alegrando nele, porque Ele nunca desistiu de você e Ele nunca te abandonou. Você tem mais alguma coisa para falar, filho? Não. Mais alguma passagem para deixar para nós? Não, também. Foi isso que o Espírito Santo mandou a gente deixar para vocês. Continua se inscrevendo, divulgando nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, vai no YouTube, se inscreve e divulga para a avó, para o tio, para o avô, para o papagaio, para todo mundo que possa usar telefone. O papagaio pode usar telefone. Essa foi boa. É isso, galera. Se inscreve, nos ajude, porque Deus, Ele vai abençoar vocês em dobro do que aquilo que vocês estão fazendo pela gente. Muito obrigado por nos escutar. Nos escutar não, escutar o Espírito Santo, tá? Eu não falo nada. Vai lá, feliz, já. Não.